Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta varal na NBA, o titã colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Depois de uma semana complicada aí, a semana 19 é uma semana de muita decepção para quem gosta do Knicks. Essa semana o Knicks recuperou, jogou 3 partidas nessa semana e venceu as 3. Todos bons jogos de assistir, porque foram jogos apertados até o fim. Na quarta-feira o Knicks enfrentou o Sixers e venceu, na sexta enfrentou o Memphis e venceu, e ontem no domingo foi lá e venceu o Miami Heat em Miami, completando a semana aí com 3 vitórias. Foi uma semana importante porque também marcou a volta do Mitchell Robinson para o time e também teve a contusão do Hulk Porte, né, o nosso pivô Hulk, que estava tendo alguns minutos, né, com a contusão do Mitchell Robinson e com a troca do Sims, e ele vai ficar fora aí por bastante tempo, de 4 a 6 semanas, provavelmente não joga mais essa temporada. Falando um pouco sobre cada partida, na quarta-feira, dia 26, o Knicks enfrentou o Sixers sem o Towns. O Towns ainda estava machucado. Então o Hulk Porte, que eu citei anteriormente, começou no lugar dele. O Knicks foi à quadra com Brunson, Josh Hart, Michael Bridges, Anunoby e o Hulk Porte. Então mesmo sem o Towns, o Knicks enfrentou um Sixers sem Embiid. E um Sixers que estava vindo de 8 derrotas em sequência, que estava assim, parecendo um time em total decadência. Então, mesmo sem o Towns, parecia que o Knicks tinha grandes chances de vitória nessa partida. Porém, como vocês vão estar percebendo durante essa semana, o Knicks tem dificuldade para enfrentar praticamente qualquer adversário, porque o Knicks não tem uma boa defesa e não consegue parar nenhum ataque. Então, até mesmo um ataque que estava em dificuldades a temporada inteira, como o do Sixers, consegue aí ser produtivo contra o Knicks. Porém, no início da partida, no primeiro quarto, o Knicks jogou melhor que o Sixers. Inclusive o Michael Bridges dominou o Sixers nesse quarto, depois de uma semana bem ruim em que o Michael Bridges foi muito criticado. Era de se esperar que ele tentasse ser mais agressivo nessa partida, já que era um adversário mais fácil para ele conseguir ser agressivo, e ele realmente foi. Então ele jogou muito bem esse primeiro quarto, ele jogou bem a partida inteira, inclusive terminou com 28 pontos em um excelente aproveitamento, né? Acertou 12 arremessos de 18, então foi uma boa partida do Michael Bridges, e ele foi levando o Knicks aí do primeiro quarto até o segundo quarto. No segundo quarto o Knicks também jogou melhor e conseguiu abrir uma vantagem de 15 pontos, então parecia que o Knicks conseguiria aí mostrar sua dominância contra os Sixers, mas aí no terceiro quarto e no último quarto o Knicks teve problemas ofensivos, e como eu vou dizer nos 3 jogos, o que acontece muito comum com o Knicks tem essas secas ofensivas em que ele não consegue fazer cesta, o que é relativamente comum. Muitos times têm esses momentos durante as partidas que eles não conseguem fazer pontos, só que aí eles precisam apertar a defesa para que o adversário não faça muitos pontos e aí consiga abrir vantagem ou virar a partida. E isso aí o Knicks vai ser incapaz de fazer, porque a defesa do Knicks é muito fraca. Então foi o que aconteceu. O Sixers foi melhorando no terceiro quarto e no último quarto, e o Sixers apertou e encostou a partida e conseguiu virar essa partida no finalzinho do último quarto. O Knicks estava completamente entregue, mas aí o Jalen Brunson, praticamente sozinho no ataque, manteve o Knicks na partida, e foi isso mesmo, venceu praticamente sozinho no último quarto. O Knicks conseguiu a vitória aí por 110 a 105 contra o Sixers, e essa partida é um repeteco aí, é o mesmo filme da temporada inteira. O Knicks tem vitórias difíceis contra esses times ruins, por causa desse motivo que eu falei, que o Knicks tem uma defesa muito fraca e qualquer ataque parece bom contra o Knicks. E contra os melhores times, o top 3 da NBA, Thunder, Cavs e Celtics, o Knicks foi humilhado em praticamente todas as partidas. Então, esse é o filme repetido da temporada e vem acontecendo aí com muita frequência, infelizmente. Mas na sexta-feira, dia 28, último dia de fevereiro, o Knicks enfrentou o Memphis, que era nesse momento dessa partida o segundo colocado no Oeste, e venceu. Então o Knicks ainda é capaz de vencer bons times, né, como o Memphis, só não está sendo capaz de enfrentar o top 3 mesmo da NBA. Essa partida contra o Memphis marcou a volta do Mitchell Robinson, e o Towns também retornou nessa partida. O Towns começou a partida como sempre e o Mitchell Robinson começou no banco. É muito importante essa volta do Mitchell Robinson porque basicamente ele é a nossa última esperança de alguma melhora para essa temporada. Mesmo que não seja grande coisa, ele é a nossa possibilidade de melhorar a defesa, e conseguiu nessa partida, porque como vem acontecido com regularidade quando o Knicks enfrenta os melhores times, o Knicks começou muito mal a partida. O Towns ficou com problema de faltas, o que é algo comum com o Towns, e aí o Mitchell Robinson veio rápido para a quadra e já mostrou as virtudes defensivas dele, já mostrou o motivo
dele ser a nossa última esperança. Pegou alguns rebotes ofensivos e ele tem essa capacidade de fazer o adversário mudar a rota no caminho para a cesta, algo que não existe com o Towns. Muitas vezes, tanto o Ja Morant, que é um dos melhores jogadores de infiltração da NBA, e vários outros do Memphis, quando eles iam atacar o Towns, eles iam pra cima com vontade, porque sabiam que iam fazer a cesta. E toda vez que atacam o Towns, é quase uma cesta fácil. O Towns não coloca nenhum tipo de empecilho. Mas com o Mitchell Robinson foi diferente, porque o Ja Morant, por exemplo, algumas vezes ele ia infiltrar, e quando ele viu o Robson na frente, ele passava a bola pro lado, ele tentava uma jogada diferente, ele fazia um arremesso um pouquinho diferente do que ele faz normalmente. Então só a presença do Mitchell Robinson, só hoje, a maneira que ele se posiciona muito melhor na defesa que o Towns, já fez com que o adversário tivesse que alterar a sua rota de arremesso comum. Então, sim, já logo no primeiro quarto você já percebia a diferença defensiva que era jogar com o Robson ou jogar com o Towns. O Mitchell Robinson vai ser muito importante para o Knicks, qualquer expectativa que o Knicks tenha de melhora depende que ele jogue muitos minutos para que a defesa melhore junto com ele, junto com a presença dele em quadra. Curiosamente, nessa partida, ele e o Towns nunca jogaram juntos em nenhum momento. O Towns saía, o Mitch entrava, o Mitch saía, o Towns entrava. Aconteceu isso na partida do domingo também contra o Heat. Eles não jogaram juntos em nenhum momento, mas eu imagino que seja necessário. No mesmo estilo do Minnesota, Gobert e Towns juntos, porque o Towns precisa de ajuda no garrafão. O Towns sozinho no garrafão é pedir para perder todas as partidas. É pedir para sofrer na defesa em todas as partidas. Então eu espero que o Tibbs tente essa formação com o Robson e com o Towns juntos no garrafão. E aí nessa partida com o Memphis, tanto o primeiro quarto como o segundo quarto foram muito apertados. O Knicks acabou ficando ao final do segundo quarto a 3 pontos atrás do Memphis. E aí no terceiro quarto o Knicks teve uma draga no ataque, deixou o Memphis abrir uma vantagem. Aconteceu isso na partida anterior e aconteceu também na partida contra o Heat. Esses momentos em que o ataque do Knicks não consegue gerar nenhuma cesta, e aí o time sofre muito na defesa, porque é um time já ruim defensivamente, e o Towns principalmente faz algo no ataque que me irrita muito, que é ele tenta atacar a cesta, e aí ele não consegue a falta, e erra o arremesso. E aí, em vez de voltar para a defesa, ele sempre tem que chorar com a arbitragem, ele tem que fazer um showzinho para a arbitragem e demora um pouquinho a voltar. Então a transição ataque-defesa do Knicks é um pouco ruim. É ruim também por causa do Towns. São muitas críticas ao Towns aqui nesse podcast, mas são críticas necessárias, porque ele é um dos piores defensores da NBA e ele é o motivo do Tom Thibodeau não conseguir montar uma boa defesa. O Tom Thibodeau não tem uma boa defesa no Knicks esse ano, justamente por causa do Towns. E também foi a primeira partida da volta do Mitch, mas deu para perceber que o Achiuwa quase não jogou esse jogo. Ele jogou poucos minutos e basicamente com a volta do Mitch ele perdeu espaço. O Tom Thibodeau só trocou os minutos do Achiuwa pelo Mitch, mas eu acho que o Tibbs estava errado aí. Eu acho que o Achiuwa não deveria ter perdido espaço. Eu acho que o Tibbs deveria ter diminuído os minutos dos titulares e ter encaixado o Achiuwa e Mitchell Robinson no banco. Eu acredito que ele não fez isso, porque senão o ataque ia ficar muito sem espaço, né? Jogando com o Mitch e com o Achiuwa. Mas eu acharia de bom grado o Achiuwa continuar tendo os minutos, porque ele vinha jogando bem, ele é um jogador bem versátil e bem útil para o time. E para mim não fez sentido ele não ter nenhum minuto em quadra. Infelizmente, a volta do Mitch, quem saiu da rotação foi o Achiuwa. E aí no último quarto o Knicks ganhou vida, o jogo fica eletrizante no final da partida, ponto a ponto, e o Jalen Brunson e o Anunoby fazem cestas ali no final que dão a vitória para o Knicks. O Knicks vence essa partida por apenas um ponto de diferença, 114-113, com 2 bolas de 3 ali no final, uma do Anunoby e uma do Brunson, e garantem mais uma vitória importante assim para dar uma confiança pro time, né? Finalmente o Knicks conseguiu vencer um time forte, não foi o top 3 da NBA, mas foi um dos melhores times da NBA, ainda assim. Então é uma vitória que dá um pouco de confiança aí pro Knicks. E aí no domingo, dia 2 agora, o Knicks enfrentou o Miami Heat, venceu essa partida também, uma partida difícil na prorrogação. O Knicks ali no segundo quarto teve o período de seca que ele vem tendo normalmente nas partidas, e o Heat conseguiu abrir uma vantagem muito grande. O Heat abriu uma vantagem de 19 pontos nesse período, e esse período atrapalhou demais o Knicks, né? O Knicks ficou atrás praticamente o jogo inteiro por conta desse período de seca, e é como eu falei, o Knicks tem esse problema às vezes de passar 3-4 minutos sem fazer cesta, e a defesa é muito fraca, e
aí o adversário realmente consegue aproveitar e abrir boas vantagens. Vem acontecendo com frequência. Só que nessa partida específica, no terceiro quarto, aconteceu o contrário. O Heat teve um momento de seca. E aí o Knicks conseguiu cortar a diferença. O Knicks terminou o terceiro quarto com apenas 6 pontos de diferença e totalmente vivo no último quarto. E aí no último quarto o Knicks jogou bem e conseguiu levar o jogo para a prorrogação, 105-105, e na prorrogação o Knicks garantiu a virada e venceu por 116-112 em uma bela partida do Jalen Brunson, com 31 pontos. Eu gostei também bastante do Deuce McBride, principalmente na defesa. Ele conseguiu jogar muito bem defensivamente essa partida e ajudou muito o time. Ajudou tanto que no fim do último quarto e na prorrogação, o time sacou o Michael Bridges do time titular e colocou o McBride. Então mostra que o McBride defensivamente ele é muito mais impactante na partida que o Michael Bridges, e é muito preocupante aí a situação do Bridges, porque ele é um jogador bem mediano que não consegue evoluir no Knicks. Ele é um jogador, sim, bem fraco e, na minha opinião, não faz nem sentido renovar com ele, mas o Knicks vai fazer porque o Knicks deu 5 escolhas de drafts nele. Então o Knicks vai dar o dinheiro que ele quer e vai manter ele no elenco, mas é um jogador, sim, bem questionável. Seria bem interessante o Knicks tentar trocar ele em outra coisa, porque é um jogador bem, assim, irrelevante para o time. Ele é um jogador fraco no ataque e mediano na defesa. Hoje o Tibbs até desistiu dele, preferiu colocar o McBride para fechar a partida e garantir a vitória. Então mostra a situação complicada que o Michael Bridges está no time. Tem que torcer para ele evoluir, tem que torcer para ele melhorar, porque o Knicks vai precisar dele. Infelizmente, a gente precisa muito que ele jogue bem para o time conseguir avançar aí nos playoffs. Essa foi a semana 19 do Knicks, foi uma boa semana. O Knicks venceu as 3 partidas que fez essa semana, e na semana que vem, na terça-feira, o Knicks enfrenta o Golden State Warriors, na quinta-feira enfrenta o Los Angeles Lakers e na sexta enfrenta o Clippers. São 3 jogos aí na costa oeste dos Estados Unidos, então são 3 jogos que são muito tardes. É muito difícil acompanhar os jogos da Costa Oeste, porque os jogos são muito tardes, então provavelmente eu não conseguirei acompanhar essas partidas ao vivo, mas são boas partidas para assistir, né? O Knicks vai enfrentar o LeBron, vai enfrentar o Stephen Curry, vai enfrentar o James Harden, então são 3 partidas bem legais de assistir, porque você vai ver o Knicks enfrentando jogadores históricos da NBA, só que o jogo é só, eu acho que contra o Lakers, os jogos em Los Angeles, por exemplo, são meia-noite e meia, então um trabalhador não consegue acompanhar essas partidas aí ao vivo, mas eu certamente irei assistir depois no League Pass essas partidas, e a chance aí de ver LeBron James enfrentando o Knicks é sempre muito bom, né? Sempre, porque agora nessa estágio da vida do LeBron, toda partida que ele faz com o Knicks pode ser a última partida que ele fez contra o Knicks, então a gente não pode perder esse momento. Os 3 times que o Knicks vão enfrentar na semana que vem são 3 times bons, 3 times fortes, então são partidas que o Knicks vai poder ganhar confiança para evoluir e apagar um pouco a imagem ruim que ficou do Knicks enfrentando o Cavs e o Celtics há um pouco tempo atrás. Então é isso, pessoal. Vamos ver o que o Knicks faz na Costa Oeste na semana que vem. Eu fico por aqui. God bless e good night.